Se você tem acompanhado as notícias do Legislativo Estadual nesse ano, já percebeu que a Assembleia de Mato Grosso do Sul trouxe uma novidade que vai facilitar o trabalho de pesquisa jurídica em nosso estado. Eu estou falando da publicação das consolidações de leis estaduais. Esse trabalho é realizado pela Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos da Casa e reúne as leis já publicadas pela Assembleia em eixos temáticos. Desde dezembro, já foram publicados até o momento 8 compilados dessa natureza. Temos a consolidação das leis estaduais ambientais, de proteção e defesa do consumidor, tributárias, de saúde e de garantias às mulheres. Além disso, também foram editadas as consolidações de denominação de vias públicas, datas e eventos comemorativos e de utilidade pública. E como a intenção é facilitar o acesso às leis para todos, esses documentos estão disponíveis para download gratuito no site da Assembleia. É só ir na aba Processo Legislativo, que se encontra na página inicial, e clicar em Consolidações de Leis. Lá, você pode baixar todos os compilados já publicados e conhecer um pouco mais sobre a história legislativa de Mato Grosso do Sul. Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia mais uma edição do Ponto de Vista, o nosso programa onde o objetivo é encontrar o cruzamento entre o direito e a política. Você não se cansa de ouvir isso, eu não me canso de falar isso a cada abertura do programa. E na introdução, você já sabe, a gente vai falar hoje sobre as consolidações da legislação estadual, da legislação que é publicada pela Assembleia Legislativa, né? Nada mais justo do que falar sobre o direito e a política, justamente falar sobre o trabalho jurídico da Assembleia Legislativa, que é uma casa política. E quem vai falar sobre esse trabalho que foi realizado pela Assembleia, já está prestes a completar um ano, né, Tiago? É o nosso colega Tiago Debeza, que é colega porque trabalha lá na Assembleia Legislativa, na SAUGE, Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Então começa se apresentando para a gente. O que você faz lá na SAUGE? O que é a SAUGE e quais são as suas atribuições lá? Eu sou consultor legislativo e auxilio no trâmite dos processos legislativos, desde a elaboração de pareceres técnicos jurídicos e também, especificamente, trabalho na construção dos documentos da consolidação. A SAUGE ela é uma secretaria muito vinculada à atividade fim da Assembleia Legislativa, que é a produção de atos normativos, a elaboração das leis em si. Entendi. É porque a gente tem a impressão, a gente que não trabalha na Assembleia Legislativa, ou talvez não conheça a rotina administrativa de uma casa de leis, a população, eu digo, tem a impressão de que ali só se faz um trabalho político, né? Mas, na verdade, ele é suportado por uma atividade jurídica intensa, né? E é justamente aí que você se encaixa. Exatamente, exatamente. A parte política não passa diretamente por nós. Os servidores da SAUGE, cada um dentro da sua competência, auxilia o trâmite do processo desde o início, no momento da propositura por um parlamentar, até o final, na redação final, ao encaminhamento, se for o caso de uma lei ordinária, lei complementar, para o executivo, né, para a sanção ou veto. E sobre o tema do programa hoje, Tiago, as consolidações, eu falei, já têm sido publicadas há alguns meses, né? A gente está quase completando um ano da primeira consolidação. Como que surgiu essa ideia de juntar por eixos temáticos os trabalhos legislativos, o fruto do trabalho legislativo? O principal fruto de um trabalho legislativo é a lei. Então, como que surgiu essa ideia de publicar isso em um documento único? A ideia inicial partiu de ordem da mesa diretora. O trabalho foi instrumentalizado, né, pela SAUGE e por servidores lotados lá. E, nesse caso, a gente busca, né, consolidar temas diversos em um documento só. Existem legislações até o momento fizemos 14 consolidações. Já são 14 temas. Já são 14. A gente vai falar ao longo do programa alguns dos mais principais, né, e os que estão por vir aí. Durante a entrevista você vai ficar sabendo isso. Nesse caso, após elaborar a construção do tema, o direcionamento vem do secretário, em regra, ele passa o direcionamento, e assim a gente vai fazendo a pesquisa de cada tema após ele ser escolhido. A inspiração inicial
me parece que foi o Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco, que nesse caso é uma lei em sentido formal, que vem da LC, da Lei Complementar 95 de 98. Essa lei complementar, explica pra gente o que ela pretende. Essa lei complementar ela traz diretrizes gerais sobre a elaboração de leis. É uma lei sobre leis. É uma lei que trata como se deve... Sobre a técnica de redação legislativa. Exatamente, exatamente. E essa lei, ela traz consigo um tipo de consolidação, que é uma lei em sentido formal. É uma lei que revoga leis antigas e em um único documento se realiza a consolidação dessa lei. O nosso trabalho não difere desse. O nosso trabalho a gente não elabora uma lei em sentido técnico formal, uma lei em sentido formal. A gente realiza essa pesquisa e reúne num documento só. Pode ser que esse trabalho seja um pontapé inicial para, eventualmente, a Assembleia Legislativa editar, construir consolidações nesse sentido. Quer dizer, a consolidação pode virar um código? Pode. E foi o que o Estado de Pernambuco fez. O Estado de Pernambuco condensou todas as suas leis de defesa do consumidor em um documento só, elaborando um Código Estadual de Defesa do Consumidor, com todas as disposições que já haviam editadas naquele Estado. Ali é uma inspiração inicial, assim. Talvez, no momento posterior, aí depender da vontade dos parlamentares, pode ser construído. E essa inspiração ela veio justamente pelo tema também, porque uma das primeiras consolidações que foram publicadas aqui em Mato Grosso do Sul trata dos direitos dos consumidores, ou eu estou errado? Exatamente. Nosso primeiro trabalho foi justamente uma consolidação trazendo as leis estaduais sobre proteção e defesa do consumidor, né? Então, Tiago, e como que a partir do momento que a gente tem decidido que vai publicar uma consolidação dentro da Assembleia Legislativa, a divisão desse trabalho, o processo de execução? Quais foram, por exemplo, as dificuldades que vocês encontraram na pesquisa desse acervo legislativo? Como que foi dividida as tarefas para cada servidor da SAUGE? O trabalho ele é realizado em partes. Primeiramente, a gente busca realizar um levantamento de todas as leis estaduais sobre o tema escolhido. A gente vem desde a fundação do Estado, a depender da matéria, né? Claro, tem algumas matérias que não haviam legislação ainda no início, em 79. Essa é a relação entre o direito e a política, né? À medida que a política ganha contornos mais importantes para determinados temas, isso vai se refletir na publicação de leis, né? Por exemplo, a consolidação dos direitos das mulheres, né? Imagino que essa era um tema muito escasso ainda em 1979, mas hoje a gente vê a publicação contínua de leis para proteger os direitos das mulheres. Exatamente. Em relação à legislação de garantia e proteção a direitos das mulheres, a gente observa um número maior de leis de 2000 em diante. Assim como a matéria ambiental, que vem crescendo nas últimas 3 décadas, o volume volume de leis tratando especificamente sobre essas matérias, né? Tá, mas a gente estava falando sobre a divisão, né, e a execução desse trabalho de construção da consolidação. Havia a seleção de tarefas, né, por cada servidor e depois disso? A gente realizava esse levantamento, né, de leis sobre o tema de 79 até hoje em dia. Após isso, realizamos uma triagem para ver se alguma lei estava fora ou eventualmente tinha sido revogada sobre determinada matéria. Após isso, a gente realiza a consolidação do documento. O texto passa por colegas que vão revisar o texto e depois a gente elabora esse documento final, né? E quanto tempo demora esse processo todo? Desde a eleição do tema, a pesquisa, até a publicação? Óbvio que a gente imagina, a gente já sabe de antemão que isso aí vai variar de acordo com o volume de leis sobre cada tema, mas dá para a gente fazer uma média? Em média, em torno de 2 semanas a 3 semanas, a depender, assim, e também, às vezes a demanda da secretaria acaba nos levando a outras urgências, né? Então, também tem essa conciliar com o trabalho rotineiro, né? Exatamente, tem essa dinâmica da secretaria, que às vezes
surgem outras urgências, mas em regra em torno de 2 a 3 semanas. Qual foi a que demorou mais tempo? A que demorou mais tempo, isoladamente, foi a de legislação tributária. Legislação tributária. Exato. Como que Mato Grosso do Sul trata o seu regime tributário? A gente consegue fazer uma consideração sobre a legislação de cada tema a partir da sua evolução histórica, sobre as leis de maior vulto? Tributário demorou tanto tempo. É muito complexo o sistema tributário aqui no nosso estado? Sim, em partes, né? A legislação tributária, a gente teve que ter um cuidado maior, porque muitas leis haviam sido alteradas, mas apesar de ter sido alteradas ou revogadas, para determinadas relações durante determinado tempo, ela ainda tem efeitos, né? Então a gente tinha que ter um cuidado maior sobre ao editar esse documento, né? Até porque a legislação tributária ela é muito volúvel, né? A todo ano ela é revista, os valores das alíquotas, e isso aí vai impactar, obviamente, na publicação de novas leis. Mas dentro de normas mais rígidas, né, mais estáticas, quais são os outros temas que demandaram o trabalho da SAUGE? A legislação de saúde, ela foi um tema que demandou bastante trabalho e também havia uma demanda excessiva, uma quantidade excessiva de leis sobre o tema, né? E especialmente também dá para observar uma progressão durante o tempo, né? Desde a criação do SUS, né? Em 88, pela Constituição Federal, até os dias atuais. Mas a saúde, por exemplo, é uma matéria que a gente vê uma constância desde da fundação do Estado até os dias atuais. É uma matéria sempre recorrente nos temas, nas leis estaduais, todo ano. Todo ano sempre tem algo nesse sentido. E quando a gente não está esperando, vem uma pandemia, né, que pode durar mais de um ano e vai, obviamente, insuflar a produção legislativa sobre a área de saúde. Tem mais algum tema, Tiago? Outro tema que demandou um trabalho demorado, vamos dizer, demoramos em torno de 1 mês e pouco para terminar, foi a de legislação de pessoal, que na verdade a gente editou um documento para cada poder e órgão, né? Entendi. A gente editou um documento de leis que tratavam sobre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Quer dizer, não foram apenas leis de iniciativa da Assembleia Legislativa, leis que foram protocoladas por deputados. Na verdade, essas consolidações, elas tratam de toda a administração pública estadual. É importante deixar isso claro. Exatamente. Tratamos de temas de forma geral, não buscamos apenas as de iniciativa de parlamentares, de iniciativa do Executivo e também de outros poderes e órgãos nos seus casos específicos, né? Muito bem, esse é o ponto de vista. A gente vai encerrar agora o primeiro bloco. Nosso entrevistado de hoje é o Tiago Debeza, que é consultor legislativo. A gente volta no segundo bloco com as perguntas dos seguidores da Assembleia no Instagram. Eu também vou falar como que você que está assistindo o programa, se interessou, quer saber como encontrar essas consolidações, pode fazer diretamente no nosso site. A gente volta daqui a pouco. Fica aí. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bem, a gente volta agora com o segundo e último bloco do Ponto de Vista para apresentar o trabalho jurídico da Assembleia Legislativa nessa edição. A gente está falando com o Tiago Debeza, que é servidor da SAUGE,
a Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, que está explicando sobre o trabalho das consolidações de leis estaduais que foram publicadas pela Assembleia. O que você está achando da conversa hoje, Tiago? Tá excelente, Paulo. E a gente volta agora, né? A gente está falando com o Tiago, a gente volta para finalizar o programa e matar a saudade da minha amiga Areta Muritiba, no seu Momento Interatividade, que esse mês passou lá no Instagram da Assembleia, convocando seguidores do Legislativo Estadual a mandarem as suas dúvidas sobre esse tema. Não é verdade, Areta? É verdade, Radamés. Olá, doutor Tiago. Eu também estava com saudade de participar desse Momento Interatividade, que é fundamental para a gente conseguir levar um programa cada vez mais dinâmico e interativo. E lembrando que esse canal está aberto a toda a população de Mato Grosso do Sul. É importante a participação de vocês, tá? Mas antes de começar com as perguntas dos seguidores, eu tenho uma dúvida, doutor Tiago. Como a gente faz para encontrar essas consolidações no site da Assembleia? Explica para a gente. Olha, eu vou responder essa aí junto com o entrevistado de hoje, que eu vou abrir aqui o site da Assembleia. Aonde que a gente vai, Tiago? É muito simples. Vamos aqui. Essa é a página inicial da Assembleia. Na página inicial tem a aba Processo Legislativo. Aqui, né? Exato. Essa primeira aba aqui é a da acessibilidade. E essa aqui, Processo Legislativo. Processo Consolidações. Vamos dar um zoom aqui e mostrar para os nossos telespectadores. Consolidações. Exato. E aí está disponível para download. Exato. Consulta online e também para download. Né? Olha só, até o momento a gente já publicou leis. A gente, né? Estou falando em nome da Assembleia aqui. A gente já tem as leis ambientais, as leis de saúde, as leis de vias, logradouros públicos, as leis de Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas. Essas são as legislações de pessoal que a gente havia comentado antes de se despedir do primeiro bloco. Exatamente. Também temos as leis de defesa do consumidor, as leis e garantias dos direitos das mulheres, as leis de utilidade pública. É muito interessante essa questão das leis de utilidade pública, né? Porque o que significa na prática uma instituição ganhar esse selo de utilidade pública? Ela é um selo. Existe uma lei estadual, no caso, que regulamenta como é o procedimento para aprovação dessas instituições, né? Que, em regra, elas realizam um trabalho ali de assistência social, né? É preciso o deputado, né, no caso, ao propor este tipo de lei, ele precisa anexar ali vários documentos que comprovam que em regra, associações realizam um trabalho de assistência social, envolvendo saúde, educação e outros. Na prática, esse trabalho pode ajudar essas entidades, né, a receberem contratos ou realizarem convênios com o poder público para realizar em parceria trabalhos, né? Também receber emendas parlamentares também. Sim, sim. Muito bem. Vamos agora, voltando com a Areta. Agora eu quero saber as dúvidas dos seguidores, Areta. Agora vamos às dúvidas dos seguidores. Temos a primeira pergunta, que quem fez foi a Márcia Leite. Ela quer saber quais serão os próximos temas. Quais serão? Explica pra gente. Então, Tiago, eu mencionei aqui as principais, né? As principais não, as atuais, que já foram publicadas, mas esse trabalho ele não pretende parar por enquanto. Não. A ideia é conseguir produzir o máximo de divisões, de consolidações para ter um panorama geral. Por exemplo, a gente consegue, com cada conciliação que terminamos, conseguimos elaborar, por exemplo, sabendo o quantitativo de leis, a gente consegue saber, tem 30% das leis do Estado tratam de determinada matéria, né? Ao conseguir categorizar, a gente consegue ter uma ideia do que foi produzido e elaborado na Assembleia nesses 40 anos, né? Sobre próximos temas, a gente não tem uma confirmação ainda de qual vai ser a próxima matéria. A gente trabalha com algumas ideias, como legislações estaduais que buscam proteger, garantir direitos a idosos. Também pensamos em realizar algumas
consolidações ou uma que envolva aspectos de leis orçamentárias, leis de direito financeiro, que tem uma temática, um alcance um pouco diferente da consolidação de leis de direito tributário. Bacana. Vamos para a próxima pergunta, Areta. Quem que falou com a gente agora? Vamos lá. Quem falou com a gente foi a Suiane Subtil. E ela quer saber o seguinte: como a população pode sugerir novos trabalhos? Como que pode? A secretaria, ela está sempre a ouvidos, né? Não, é possível ligar na Assembleia e pedir um direcionamento ali para a Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, né? Que com certeza algum servidor vai atender e vai observar essa sugestão. Ainda não temos um horizonte de quando isso vai terminar, então ainda há espaço para diversos temas e trabalhos a serem elaborados. Quer dizer, a participação do cidadão, que é o principal interessado e beneficiado por todas essas leis, é também muito bem-vinda na Assembleia de Mato Grosso do Sul. Com certeza, com certeza. A participação do cidadão é tão importante para, nesse caso específico, nos auxiliar com ideias diferentes, até também, após a elaboração desse trabalho, ele ter conhecimento dessas normas estaduais e buscar o seu cumprimento, né? A sua efetivação, cobrar A lei ela tem que se fazer valer, né? Tem que ser fiscalizada, executada e punida caso não cumprida. Exato. Quando a gente escuta a expressão que uma lei não pegou... Isso é muito comum no Brasil. Exato. Parte da ideia de que essa lei falta uma legitimidade, uma eficácia social, né, no caso. Porque só editar a lei não garante que ela vai ser cumprida. Então, esse trabalho conecta o trabalho as leis que são editadas pelo Parlamento e buscamos levar para o conhecimento da população em geral essas leis, né? Para uma lei efetivamente funcionar, o primeiro passo é o cidadão conhecê-las, né? E esse trabalho da Assembleia da SAUJ busca fazer essa ponte. Muito bem. E a última pergunta, Areta? A Bruna Carolina perguntou se as consolidações que já foram publicadas serão atualizadas à medida que as novas leis forem surgindo. Então, a gente acabou de mostrar aqui no site, a gente pode fazer o download disso por áreas temáticas, seja proteção às mulheres, tributárias, ambientais, dos mais diversos, mas as leis não vão parar de ser publicadas à medida que houve a publicação de uma consolidação. Surgindo uma nova lei sobre um tema desses que a gente já exemplificou, ele vai ser incorporado na consolidação? Com certeza. A ideia é realizar uma constante atualização de todas essas consolidações, né? Que passa desde acrescentar novas leis, como alterar leis que foram, leis antigas que foram modificadas ou revogadas, né? Então, com certeza, esse trabalho irá ser realizado. Tiago, a gente agradece a sua participação hoje aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço, adorei participar aqui desse trabalho, estamos à disposição. A gente vai ficando por aqui no Ponto de Vista, numa edição que eu vou confessar para vocês, eu considero especial, porque esse programa nasceu dentro da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos. Só que ao longo dos 2 últimos anos a gente extrapolou o limite aí da Casa de Leis e buscou falar com outros operadores do nosso direito, com desembargadores, com advogados, com defensores e promotores públicos, com gestores da administração estadual que efetivamente fazem essas leis que são publicadas pela Assembleia Legislativa, fazem com que elas existam e sejam cumpridas. E a gente, para prestigiar esse trabalho jurídico, retorna hoje, depois desses 2 anos, com um representante da SAUJ. Por isso que eu agradeço, além da participação do nosso colega Tiago, da sua audiência, que acompanhou a gente até o momento aqui, e também da participação da minha colega Areta. É isso aí, Radamés, eu também agradeço a companhia de todos. E lembrando que para continuar acompanhando toda a programação da TV Assembleia, basta seguir as nossas mídias sociais que estão passando agora no vídeo. Obrigada e até o próximo encontro.